mãe, alimentava Era só um pouquinho. esse instinto de maternidade. Quem? Levanta a mão. Vai falar com... Quem sempre sonhou? Vai falar com o... Quantas aqui se tornaram, pensaram em ser mães em virtude do casamento? Depois do casamento, aí sim, eu quero a família, eu quero ser mãe. Quantos? Tem alguém aqui, por exemplo, que foi mãe por acaso? Aconteceu isso aqui, sabe? Aconteceu, não esperava, aconteceu. Foi mãe. Aconteceu, foi mãe, né? Escorregou na pica. O que, para cada uma de vocês, a minha eu vou perguntar para você e não vai responder. O que ficou de bom para você na maternidade? Qual é a parte boa? Então separaria as coisas que você está fazendo, tirando esse aprendizado da maternidade. Você, se tivesse que escolher uma parte boa, era olhar para as coisas de uma maneira diferente. A senhora, o que ficou de bom na maternidade? Olha, eu acho que se eu não tivesse meus filhos, eu nem estaria mais viva. Porque meus filhos para mim é tudo. Forte, né? Com certeza eu não estaria viva. Forte, né? O que ficou para você da maternidade, Ludmila? A troca de experiência. Ele me ensinou muita coisa. E eu pude ensinar para ele, ensinado, né? Mas me surpreendeu que eu não esperava que eu fosse aprender mais do que ensinar. Eu aprendi muito. E você, Bê, o que você guardou da maternidade? A gente tem uma responsabilidade, né? Não só com a gente, mas com aquela pessoa que a gente está cuidando, que é o filho. Entende isso, né? Em vez de dar valor na vida, né? Você queria muito ter filho, né? Eu lembro que você teve uma primeira experiência, ficou muito triste, né? Ficou muito abatida. O que você está curtindo? Está ficando para você da maternidade? O que é? Então, mas o que é essa sensação para você? Tão perfeito que se o ser humano fazer um ser humano dentro não ia dar certo. Traz um inesperado, né? Traz uma sensação inesperada. Eu também, eu me lembro desde adolescente de que eu sempre sonhava assim, eu queria encontrar o meu príncipe encantado, né? E eu tinha um desejo enorme também de ter uma família, de constituir uma família, de ser mãe, né? Porque eu já achava que era um mistério, né? E Deus me deu uma oportunidade ainda maior, porque eu conhecia o Senhor antes de ter a oportunidade de realizar o sonho da maternidade. Eu vou ler um texto para vocês, irmão, o que tem a ver isso com maternidade? E se a gente não parar para pensar, não parar para avaliar, não tem nada a ver mesmo. Mas eu quero extrair algo que Deus deu ao meu coração e que vai casar muito com uma palavra do testemunho simples. Como que é seu nome? Desculpa. Adelante. Da dona Adelante, tá? É um texto que eu acho que todas nós conhecemos, é bem conhecido, é uma passagem de Jesus com as mulheres, que se encontra lá em Lucas, capítulo 10, quem tiver Bíblia, quem quiser abrir no celular também.
lá no capítulo 10, a partir do versículo 40, a partir do versículo 38. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que isso tem a ver, né, com maternidade? O que a gente aprende normalmente com esse texto? Quais são as pregações que vocês já tiveram oportunidade de ouvir com esse texto? Alguém cite algum exemplo? Que ela escolheu o melhor, servir ao Senhor, escutar as coisas do Senhor. E mais? Tipo assim, que ele estava falando, eu entendo assim também, se referindo para ela, não precisa se preocupar em fazer tantas coisas, deixa eu falar Fala as suas palavras. minhas palavras. Por exemplo, a minha mãe, quando ela ia receber uma visita, ela fazia dois, três tipos de mistura, 2, 3 tipos de salada, entendeu? E o que eu entendi foi nesse sentido, porque ele falou, não precisa fazer tanta coisa, nesse sentido, foi isso que eu entendi. O que mais? Que outra? Que outra pregação vocês já ouviram sobre esse texto? Aí. Eu acho que às vezes a gente que é mulher se preocupa demais com as coisas e não com as pessoas. É muito comum a gente ouvir pregações desse texto de pregadores que estão preocupados com os muitos afazeres do povo e o povo deixa de fazer a parte boa, que é estar aos pés de Deus, né? Estar orando, estar buscando a palavra, né? E o que será que Deus quis trazer essa palavra num momento assim, né? É grávida, o que tem a ver esses muitos afazeres, né? Essas muitas coisas. Eu queria que cada uma de nós que teve a oportunidade aqui já de passar pela maternidade me respondesse uma questão. A gente ouviu cada uma aí, ó, uma ou outra dando um exemplo do que foi a maternidade, do que marcou a maternidade, qual foi a parte boa, né? E a gente com certeza teria muitas partes boas para citar, não só uma. E aí tem uma questão importante. Quando a gente tem essas criaturinhas nascendo em nós, tem esse sentimento que a Eris mencionou, essa coisa, essa imensidão, dessa perfeição do que Deus faz e desse privilégio que nós mulheres temos de sentir em nós um ser surgindo. Só as mãos de Deus mesmo para fazer isso. E aí o que acaba acontecendo com nós? Nós acabamos transferindo para os nossos filhos toda a nosso desejo de vida, né? O nosso coração, a nossa razão, né? A Adelaide, ela falou, porque ela acha que se não fosse pelos filhos, ela nem estaria viva, né? Os filhos são tudo. E aí eu queria trazer uma associação com essa palavra. A palavra diz que os filhos são bênção do Senhor. A palavra diz também que nós devemos cuidar deles, porque eles são um presente que o Senhor nos dá. Mas eles são do Senhor. Aqueles que crescem e conhecem a palavra do Senhor sabem que os filhos nós devemos também dedicar ao Senhor. O Senhor nos dá para que nós cuidemos, mas eles são do Senhor.
todos nós, temos homens aqui no ambiente, né? Um dia crescemos e tomamos o nosso rumo, né? Deixamos pai, mãe e fomos viver a nossa vida de acordo com as nossas escolhas. E quando a gente se torna mãe, quando a gente se torna pai, a gente imagina o quanto isso é difícil, né? Aqueles que também já passaram por essa experiência, a Cláudia recentemente passou, né? Tá aqui com a filha casada e o bebê em tão pouco tempo também. Aqueles que têm essa experiência já de, na verdade, o filho sair, tomar a sua decisão, começam a entender que realmente os filhos não são nossos. Eles se transformam numa razão de vida para nós, quando a gente os tem, mas nós precisamos tomar cuidado. Porque a nossa verdadeira razão de vida tem que ser quem? Tem que ser Deus. Por isso eu disse que Deus me deu o privilégio de, antes de ter sido mãe, conhecer a Ele, para entender isso. E entender que dentro de tantas outras coisas que Ele me deu o privilégio de ser mãe. E o que nós temos que fazer? Por que o texto, então, de Marta e Maria? Não deixa de ser muito diferente. Nós, mulheres, quando temos os filhos, nós nos esquecemos de todo o resto, porque nós nos dedicamos aos filhos achando que os filhos são tudo para nós. E eles são mesmo, são parte de nós. Mas nós temos que aprender que antes dos filhos, nós temos um Deus que nos deu este filho. E Ele sim é tudo para nós. E a nossa adoração e o nosso tempo com Deus não pode ser interferido por conta de um presente que Ele nos deu. Quantas outras coisas além da maternidade o Senhor nos tem acrescentado dia após dia? Mas quando a gente tem a maternidade, a gente chega a trocar até mesmo a vida que o Senhor dá por nós em prol da maternidade, né? Quando de nós já não disse ou já não pensou, eu daria minha vida para que meu filho não fizesse isso, ou para que meu filho não fizesse aquilo, ou para que tivesse isso, é ou não é? E não é uma expressão simplesmente falada, é algo que aquela que se torna mãe realmente faria sem problema nenhum. E aí nós temos que nos lembrar que acima de tudo nós temos um Deus, que é Ele. Sem Ele nós não teríamos nada do que nós temos, nem mesmo as nossas vidas para dar em prol dos nossos filhos. E Ele primeiro deu a vida dele em prol de cada um de nós e de nossos filhos. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui como Marta e Maria. Maria gastou o tempo com o Senhor, aprendendo com o Senhor. E o Senhor disse ao final que aquilo que ela estava fazendo, ninguém ia tirar dela. Porque o trabalho ali que a Marta estava fazendo, o pó, a louça, o chão, a roupa, o que acontece depois de meia hora que a gente limpa a casa? Tudo de novo. Tudo sujo de novo, né? Alguém já tirou. Mas aquilo que ela estava fazendo ali, sentada aos pés do Senhor, gastando o tempo dela com o Senhor, conversando ali, aprendendo um pouco mais dele, isso ninguém ia tirar de Maria. E que essa boa parte você consiga passar por Isaac. Que ele entenda que mais do que o teu amor que se sacrificaria em prol da vida dele, mais do que isso, ele tem um Deus que o formou aqui de duas sementinhas que ninguém pode enxergar, a não ser no microscópio, né? A gente não consegue. De que homem nenhum chegou ou vai chegar a ter capacidade de formar isso, porque eu não acredito que Deus vá permitir isso, porque isso é a essência de Deus, a vida é a essência de Deus. Ele formou ele aqui. E que o Isaac cresça sabendo disso, que a boa parte, que aquilo que de melhor você tem para dar para ele, é aquilo que você tem aprendido, que você e Jerônimo têm aprendido aos pés do Senhor. E nada mais que todo o resto que ele entenda, valores
morais, valores de trabalho, de estudo, de amizade, de formar uma família um dia. Tudo isso vem baseado no tempo que ele gasta com o Senhor, nos aprendizados que ele tem com o Senhor. Porque ensinando isso para ele seguramente também não vai perder, porque é a boa parte. E ninguém tira da gente aquilo que a gente adquiriu de novo. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus por esse momento que a gente pode estar aqui com a Eris, né, e abençoá-la junto com Isaac. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia está conosco aqui, ó Pai. Nós podemos sentir a Tua mão, ó Deus, e a Tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor estaria onde estivessem um ou mais reunidos em Teu nome. E nós estamos aqui nos confraternizando, ó Pai, mas nós estamos debaixo da Tua vontade, ó Pai. E que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade não nos falte, Senhor. Derrama sobre a vida da Eris, sobre a vida do Isaac, a Tua unção, ó Pai. Que o Senhor esteja guardando Eris, esteja guardando Isaac. E desde já, Senhor, que o Senhor esteja cumprindo os Teus planos sobre a vida de Isaac. Que ele, Senhor, esteja aqui se desenvolvendo no ventre da Eris, Senhor, guardado pelas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor esteja direcionando médicos, hospitais, ó Pai, tudo que for necessário para que Isaac venha a este mundo guardado por Ti. E que a Tua graça e a Tua misericórdia não lhes falte. Mesmo que um dia venha lhe faltar a Eris, venha lhe faltar o Jerônimo, ó Pai, que o Teu amor não lhe falte, Senhor. E que Jerônimo e que Eris, Senhor, saibam ensinar ao Isaac quão grande é o Teu poder, ó Pai, e o quanto nós podemos confiar na Tua mão forte nos direcionando. E que pela Tua graça e pela Tua misericórdia é que cada um de nós está aqui hoje, guardado, Senhor, pelos planos que o Senhor tem para as nossas vidas. E que em nada a Eris e o Jerônimo frustrem os planos que o Senhor tem para o Isaac. Amém. E que Isaac também cresça desejoso de estar com a sua vida diante do Teu altar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu ver se eu...